Graça e paz, meus amados, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, é um prazer ter vocês conosco. Estamos agora abordando a nossa penúltima lição desse trimestre abençoado. E o tema da nossa lição de hoje é a bondade de Deus em nos atender. Então iremos abordar nesta lição de hoje, de número 12, sobre a bondade de Deus. Mas antes de entrarmos na nossa lição, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês, por ter nos acompanhado até esse presente momento. Outra coisa, os nossos vídeos durante esse trimestre foi aumentando. A visibilidade, eu sei que graças a Deus e segundo a vocês que têm divulgado o nosso trabalho. E eu quero aqui agradecer a vocês por estar compartilhando esse material. Que não deixe de compartilhar, pois tem muitas vidas que precisam ser alcançadas por esse verdadeiro evangelho. E aqui nós prezamos em trazer a verdadeira palavra de Deus como ela é, sem arrodeio como você já conhece. Então, sem mais delongas, vem comigo abordar, à luz da Bíblia Sagrada, esse tema, a bondade de Deus em nos atender. Vem comigo! Meus queridos, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. E o texto áureo está lá em Mateus, capítulo 7 e o versículo de número 11. E a palavra de Deus nos diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Nossa verdade prática nos diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Dando prosseguimento, entraremos na nossa leitura bíblica em classe. Vai ser uma leitura um pouco longa. Está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 20. Acompanhe comigo. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa foi nossa leitura bíblica em classe. E a nossa palavra-chave, anote muito bem aí, é bondade. Meus queridos, não poderíamos deixar de encerrar esse trimestre tão bem. Falaremos nesse tópico sobre a bondade de Deus e no próximo tópico sobre a verdadeira identidade do cristão. Então, são duas lições para encerrar de forma maravilhosa. Essa penúltima, como eu falei para você, sobre a bondade de Deus. E todos nós sabemos desse atributo de Deus, o qual é a bondade.
Eu sei que você que me escuta nesse momento, assim como eu, foi alcançado por essa bondade. E é por isso que esta lição irá tratar justamente sobre a bondade de Deus. E a pergunta que fica é: será que nós somos bons? O que é que a Bíblia fala acerca dessa bondade? Sobre o ser humano e sobre Deus. Então é sobre essas nuances, é sobre esse tema, é sobre esses tópicos que nós queremos abordar aqui com você. E o primeiro tópico dessa lição fala justamente sobre a bondade de Deus. Está dividida em 3 subtópicos, a saber, a definição de bondade, segundo, a bondade de Deus no aspecto bíblico e terceiro, a bondade de Deus no aspecto teológico. Primeiro, o autor vai trazer para mim e você uma definição do que é bondade. E ele nos diz que bondade é uma qualidade, é definido como uma qualidade ou caráter bom, uma boa índole, benevolência, brandura e boa ação. A filosofia entende como o princípio mais elevado da moral. Então, para a filosofia, a bondade é o princípio mais elevado da moral. Daí você vê a relevância que se tem em ser uma pessoa boa, em se ter bondade. Então, partindo para o nosso segundo subtópico, o autor vai falar sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. E aí a gente tem uma abrangência maior. Ele vai dizer que é uma qualidade do que é bom. E ele cita para você e para mim, Êxodo capítulo 33 e o verso 19. Ele diz, olha, Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor, ou seja, ele é a fonte de toda benignidade. Então, meu querido, por mais que muitos venham falar que tem bondade no seu coração, a bondade que está acima de todas as bondades, a real bondade, vem de Deus, porque ele é a fonte dessa bondade. Como eu falei para você e repito, é um atributo de Deus a bondade. Acerca dessa bondade, o apóstolo Paulo vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer, esse sim ele acaba cometendo. Então o homem, desde o momento em que caiu no jardim do Éden, que pecou, que essa bondade, essa real bondade, essa essência da bondade de Deus não habita nele. É claro que nós veremos pessoas que fazem atos de bondade, que fazem atos bondosos para com o próximo. Mas a pergunta é o que nós estudamos numa lição anterior. Com que intenção ele faz esse ato de bondade? Para que ele faz? Qual é o intuito dele fazer? Isso é uma coisa que nós devemos analisar muito bem. Porque Cristo, quando faz um ato de bondade para mim e para você, ele não faz com segundas intenções. Cristo não. Ele faz porque é a essência dele ter essa bondade. E aqui o apóstolo Paulo mostra essa luta entre a carne e o espírito. Ele quer fazer, mas acaba não fazendo. E aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Há sempre essa guerra entre o homem, entre a carne e o espírito. Mas aqui mais adiante nós iremos analisar aquele que é dominado por Cristo. Aquele que não vive mais da forma que ele quer, mas que vive de acordo com o que Deus estabeleceu para a sua vida. Como essa pessoa ele age? Como é o seu ato de bondade para com o próximo? Isso nós veremos mais à frente. Quando nós olhamos no aspecto teológico, nós olhamos a definição de bondade no primeiro tópico. No segundo subtópico nós vimos o aspecto bíblico sobre bondade. E no terceiro subtópico desse primeiro tópico vai falar sobre a bondade de Deus no aspecto teológico. E nesse aspecto teológico eu quero definir para você o que o autor vai nos trazer. Ele diz, olha, bondade é amplo e envolve santidade. No aspecto teológico. Retidão, então envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. E nós discutimos isso na aula anterior. Você é reto? Mesmo que nós tentamos ser reto, em um dado momento nós falhamos. Só Cristo
é em essência reto. Só Cristo é o amor em essência. Só Ele é benevolente. Só Ele é gracioso em essência. E só Ele é misericordioso em essência. É por isso que bondade aqui, como o autor está trazendo, nesse aspecto amplo, perfeito, só o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a fonte desta bondade. Vamos para o nosso segundo tópico. Nesse nosso segundo tópico, Jesus vai trazer uma ilustração, ou duas ilustrações. Ele vai falar sobre o caminho e também sobre a porta. E aqui eu trago uma curiosidade para você. Eu tenho certeza que você já ouviu o texto em que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Esse fundo da agulha era uma porta pequena, estreita, que ficava aberta no período da noite. Ou seja, a porta principal, a porta larga da cidade, ela era aberta durante o dia. Quando chegava a noite, essas portas eram fechadas, por questão de segurança. E então quem ficava aberta era a porta denominada como fundo da agulha. Essa porta era uma porta muito estreita. Um exemplo, se você tivesse um camelo carregado, você não passaria, não conseguiria passar com esse camelo e essa bagagem. Ou você passava, ou a bagagem passava. Então, era uma porta muito estreita e muito pequena. Para você que tem essa dúvida sobre esse fundo da agulha, então Jesus está mencionando não uma agulha e o fundo da agulha, como você conhece, mas sim ele está fazendo menção dessa porta, uma porta estreita. E aqui ele vai mencionar justamente isso, porque ele vai falar sobre as duas portas e também os dois caminhos. E quando ele fala das duas portas, ele vai falar justamente da porta estreita. E eu cito para você Mateus capítulo 7, versículo 14. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus aqui está falando justamente dessa porta larga. Essa porta larga que dava acesso a tudo, que não tinha assim uma restrição. Você poderia entrar com bagagem, você poderia entrar acompanhado, você poderia entrar com mais pessoas, você poderia entrar de qualquer jeito, de lado, de frente, daria para você entrar tranquilamente. No entanto, na porta estreita, só entra você. E muitas das vezes essa porta era tão pequena, para você ter uma ideia, que a pessoa tinha que entrar de joelho. E aqui faz uma alusão maravilhosa ao Evangelho. Não tem como entrar no céu pelas portas com bagagem. Não tem como entrar no céu pelas portas com o pecado. Mas sim você, separado das coisas desse mundo. Só você e nada de bagagem. Então, essa porta estreita que Jesus está ilustrando é justamente a porta daqueles que resolveram servir ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu te pergunto, qual é mais fácil? Entrar por uma porta larga ou por uma porta estreita? E é claro que você vai me responder o seguinte, Doniel, a porta mais fácil é a larga. E eu concordo com você plenamente. Essa é a porta que o mundo tem oferecido. Uma porta de facilidades. Uma porta onde não tem regras. Uma porta onde não tem doutrina. Não tem alguém lhe dirigindo, mas que você faz o que você quer, o que dá na sua telha, pelas suas próprias forças, pelas suas próprias vontades. Nessa porta estreita você tem que ser guiado. Você tem que ser dirigido. Você tem que ser separado e você não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que te convidou a passar pela porta. Quando falamos do caminho, aqui fala de dois caminhos. E se estamos falando de porta e de caminho, estamos falando de uma coisa chamada decisão. Está nas suas mãos escolher se quer a porta estreita ou a porta larga. Se quer o caminho espaçoso ou o caminho estreito, o caminho apertado. Mais uma vez, eu vou falar. O caminho largo é o caminho da facilidade. O caminho que te enche os olhos. Mas é um caminho que te leva à perdição. E Jesus diz que muitos vão por ele. Mas o caminho estreito, aquele caminho apertado, poucos hão de caminhar, poucos hão de encontrar. Pois veja bem, não é algo fácil. Não é algo que você consegue de mão beijada. Tem que batalhar.
tem que persistir, tem que continuar. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então ele estava trilhando uma carreira, uma caminhada nessa estrada apertada, que houve muitas guerras, que houve muitos entraves, que houve muita peleja, mas ele foi vitorioso porque persistiu e não desistiu e jamais perdeu o seu foco, que é Cristo. Isso será da mesma forma para mim e para você. Se eu e você não perdermos o foco, não olharmos para os lados e nem para as adversidades, nós conseguiremos trilhar nesse caminho estreito e entrar por essa porta estreita para uma eternidade com Cristo, gloriosa e magnífica, que o mundo não pode jamais se comparar. Pense nisso. O nosso terceiro e último tópico é um alerta para nós, para ficarmos atentos, mas muito atentos mesmo. O tópico diz o seguinte: a mentira dos falsos profetas. Está dividido também em 3 subtópicos, a saber, cuidado com as falsas aparências. Segundo, como detectar os falsos profetas. E terceiro, uma análise criteriosa. Pois bem, esse último tópico, como eu falei para você, é nos convidando para ligarmos as nossas antenas, ficarmos cada vez mais atentos e pedirmos a Deus discernimento. Por quê? No texto que nós lemos, no texto da classe, da leitura bíblica em classe, Jesus vai falar que tem muitos lobos vestidos de ovelhas, com aparência de ovelha. Parece ovelha, mas não é ovelha. E eles estão aonde? No meio das ovelhas. Veja que perigo. Então é por isso que nós precisamos diariamente pedirmos a Deus discernimento. Entenda uma coisa, esses lobos não estão vestidos de ovelha por acaso. Eles têm um objetivo bem traçado: te devorar, te tirar da presença do Senhor, te levar para o falso caminho, para a porta larga, para o caminho largo. Então fique muito atento, porque nesses últimos dias, na qual nós estamos vivendo, há muitos falsos profetas, que até fala de Deus, fala no nome de Deus, parece ser um verdadeiro cristão, mas na verdade não é. Que até lê a Bíblia, que até explana a Bíblia, mas com um objetivo bem declarado: te tirar da presença do Senhor. Mas de que forma, Otoniel? Como esse falso profeta, como esses falsos mestres podem me tirar da presença do Senhor? Quando ele te ensina a palavra de Deus de forma errada. E você, se não analisar, você acaba escutando o que ele está te ensinando. Entenda uma coisa, Deus tem compromisso com a sua palavra. É a sua palavra que não volta vazia. Não a palavra do profeta, não a sua palavra nem a minha palavra. Então, muito desses falsos profetas têm usado o texto bíblico, têm usado passagens bíblicas para trazer inverdades, para trazer interpretações da sua própria mente, do seu próprio conhecimento, mas não guiado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes são interpretações atraentes aos nossos ouvidos, aos nossos olhos e aos nossos corações. Por quê? São interpretações que querem te levar para o centro, que levanta o seu ego, que diz que você é o centro do coração de Deus. Ei, o centro aqui é Deus. Deus é o centro na minha e na tua vida. Nós não somos o centro em nada. Nós não somos o principal em nada. Ele é o principal na nossa vida, na nossa história, na nossa casa e na nossa família. Não deixe nenhum falso profeta, nenhum falso mestre tirar essa verdade do teu coração, pois Cristo te convidou, te chamou, te elegeu para você servir a Ele na beleza da sua santidade e para que você não se embarace em momento algum com esses falsos mestres. O apóstolo Paulo vai exortar isso nas suas cartas aos irmãos. Cuidado com os falsos mestres, principalmente com a igreja de Corinto. Se você ler 1 Coríntios, principalmente 2 Coríntios, havia uma grande leva de falsos mestres que ali estavam ensinando que Paulo não tinha autoridade, que Paulo não foi chamado por Deus, que Paulo não era um homem credenciado para ensinar aquela igreja.
Veja, falsos mestres, homens que conheciam da palavra, que estavam dentro da igreja de Coríntio como ovelha, mas na verdade eram lobos, e lobos vorazes, devoradores, querendo tragar aquela igreja. Mas Deus instrui Paulo, Paulo escreve aquela carta, exortando aos irmãos, chamando os irmãos para que os irmãos prestem atenção às Sagradas Escrituras e que não sejam enrolados por esses falsos mestres. Essa lição de hoje, principalmente esse último tópico, terceiro, é nos convidando para abrirmos os nossos olhos para esses falsos ensinos e para não sermos levados para a porta larga e o caminho largo, pois Cristo te convidou a caminhar no caminho estreito e entrar pela porta estreita. Amém? Concluindo nossa lição de hoje, como nós definimos bondade de Deus, Otoniel? Podemos definir bondade de Deus quando olhamos para a sua maravilhosa salvação que foi ofertada para nós. Deus envia o seu Filho para morrer em morte de cruz para nos salvar. Podemos encontrar um significado maior de bondade do que essa? Mas como, Otoniel, Deus pode ser definido mais como bondade? Nesse momento, você que me assiste, foi mais um dia que Deus te deu o fôlego de vida. Isso se chama bondade de Deus operando na tua vida, na minha vida. Mais um dia você pôde enxergar, caminhar, fazer suas atividades e nesse momento você está parado me assistindo. Isso é a bondade de Deus para com você, para com a sua família, para com aqueles que estão próximos a você. Então a bondade de Deus é vista na salvação, é vista diariamente na nossa vida, é visto também quando Ele nos livra, é Deus nos livrando. Muitas das vezes nós nem vemos o perigo eminente e Ele nos livra com sua bondade, porque Ele nos ama. Entenda uma coisa, Deus é bom para os seus filhos que são bons, que praticam coisas boas. E Deus também é bom para aqueles seus filhos que também praticam coisas más. Mas isso não quer dizer que Deus não vá requerer deles futuramente. Mas Deus é justo, Deus é bom. A palavra dele diz que Ele envia chuva tanto para o bom quanto para o que é ruim. Ele envia o sol para iluminar a todos, independente que você seja bom ou que você seja ruim. Mais uma vez eu ressalto, isso não quer dizer que Ele não vá chamar você para prestar conta, mas a sua bondade é vista diariamente através do que Ele tem feito na nossa vida. Em segundo lugar, se você ainda não tomou uma decisão, hoje é o momento de você tomar uma decisão. Que caminho você quer seguir? Que final de vida você quer ter? Pense nisso com muito carinho e tome a decisão certa, a decisão que mudará não só o agora, mas uma eternidade futura para você. E por fim, se atente aos falsos mestres, porque ele está aí querendo roubar a sua fé, roubar a sua alegria e tirar você da presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e eu te encontro na nossa última lição desse trimestre, se assim Deus permitir. Forte abraço.